Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Ponto de Encontro. E hoje, como você deve ter percebido, o assunto é sério. Em 2024, o Brasil registrou uma média de 4 feminicídios por dia. Isso é um feminicídio a cada 6 horas. No Rio Grande do Sul, até o final de outubro de 2025, já foram registrados mais de 42 mil casos de violência contra a mulher. Isso dá uma média de mais de 142 por dia. E se tu é daqueles que não acredita nesses números, porque acha que a mulher pode estar inventando para prejudicar o marido, te atenha ao número absurdo de feminicídios que não tem como a mulher fingir que morreu para prejudicar o companheiro. Portanto, acompanhe a nossa entrevista com a delegada Fernanda Campos. E hoje nós estamos recebendo aqui a delegada Fernanda Campos, da 2ª Delegacia da Mulher. Delegada, por favor, te apresenta para a nossa audiência. Bom dia, eu me chamo Fernanda Campos, sou delegada de polícia aqui no Rio Grande do Sul, atualmente sou titular da 2ª Delegacia da Mulher de Porto Alegre. Eu gostaria que tu começasse explicando para a nossa audiência o que é o feminicídio. Bom, o feminicídio hoje, ele está tipificado como crime autônomo no Código Penal, no artigo 121A. Hoje ele tem a pena mais alta do nosso código, de 40 anos, pode chegar até 40 anos. E o feminicídio ele é caracterizado por uma morte de mulher por razões de gênero. Ou seja, quando a mulher é morta por ser mulher. E o artigo ainda incluiu a questão da violência doméstica e familiar. Quando nós falamos de violência doméstica e atendimento de mulher, nós sempre falamos em questão de gênero. Né, em que a mulher é morta por ser mulher, pela condição do gênero feminino, pela condição de vulnerabilidade em que é encaixada a mulher nesse sentido. Mas o tipo penal hoje ele abrange também a violência doméstica e familiar. Por exemplo, o caso mais clássico é uma mulher morta por companheiro, ex-companheiro, uma relação íntima de afeto. Hoje nós podemos enquadrar o feminicídio também numa questão de morte de mulher por filho, mas a gente sempre bate na tecla do gênero, na questão de ser mulher, o ódio ao feminino, o repúdio, a vulnerabilidade por ser mulher. Delegada, quando a gente fala em violência contra a mulher, geralmente as pessoas pensam somente em agressão física. Mas o que as pessoas ainda não entendem sobre esse tema? É que a agressão física é o que mais marca no visual, é o que aparece, né? Mas a agressão, ela começa bem antes. Hoje nós temos o crime de violência psicológica que pode ser cometido de várias formas. Com insulto, que pode caracterizar injúria, xingamentos, a questão da pressão psicológica, a questão de coagir a mulher a fazer ou não fazer coisas, controlar o seu comportamento, a possessividade do agressor, né, do homem em relação à mulher, hoje sempre foi muito grande e ainda continua. Então, todos esses aspectos podem caracterizar uma violência psicológica e nós temos vários crimes, a gente fala em escalada da violência. Então, ela quase nunca começa na agressão física ou no feminicídio. Ela começa com aspectos sutis e que vão escalando até chegar num crime bastante grave. Então, conforme a delegada acabou de nos informar, eu queria dizer para vocês que o feminicídio ele não começa com a mulher sendo arrastada pelo carro no asfalto. Não começa com 60 socos na cara no elevador, né? Ele começa com uma ameaça, um grito, um tapa, né? E tu não merece passar por isso, nenhuma de vocês merece. Então, se o teu relacionamento não está saudável de alguma forma, procura ajuda de amigos, da família, da Polícia Civil, da Polícia Militar, do governo. Me chama no Instagram ali que eu vou tentar te direcionar pro caminho certo, para te conseguir ajuda. Né? Ah, mas ele é um bom pai, ele não posso me separar por causa dos meus filhos. Ele não é um bom pai. Se não é um bom marido, não é um bom pai. Tá? E mesmo que seja um bom pai, que bom, ele vai continuar sendo um bom pai, mas longe de ti, sem te prejudicar. Né? Então, delegada, qual é o tipo de violência mais comum que as pessoas não percebem que é violência? Como eu falei antes, é violência psicológica, né? Mas nela estão inseridas outras condutas, como, por exemplo, o xingamento, que pode caracterizar a injúria. Geralmente, quando eu falo relação íntima, quando eu falo homem e mulher, tá? Pode haver agressoras mulheres, mulher contra mulher.
Mas a gente sempre fala no homem porque são os casos mais comuns. Então, o xingamento, a questão de colocar a mulher num lugar inferior, isso acontece bastante. Do homem discriminar a mulher. Uma relação, hoje em dia, está muito em voga o termo relação tóxica. Né? Uma relação tóxica pode vir dos dois lados de comportamentos, mas nós vemos homens diminuindo a mulher por condição de ser mulher, colocando ela como objeto da relação e não como um par. Né? Isso é bastante comum. Muitas vezes as pessoas não enxergam, mas a mulher, eu sempre digo, ela acende o sinal de alerta, acende o sinal vermelho. Quando, como disse o Marcelo, quando a mulher percebe algo de errado, porque a mulher consegue perceber, muitas vezes ela está inserida na relação, ela percebe alguma coisa, mas ela não entende o que está acontecendo. Nós temos mulheres instruídas hoje, a violência está em todas as classes sociais. Nós temos mulheres instruídas que, quando estão nesse tipo de um relacionamento violento, elas não conseguem se perceber. Eu vejo hoje várias fases. Primeiro, a mulher não acredita, não entende que está acontecendo aquilo. Depois, ela passa a entender, mas ela começa a não aceitar. Por várias questões. Não, eu não estou sofrendo isso, eu vou superar, ele vai mudar. E depois, quando ela aceita, ela tem a vergonha. Tem aquela barreira da sociedade hoje, do julgamento ainda tem, infelizmente. Delegado, se nós formos pensar nessa discriminação, nessa violência fora do contexto do casal, onde já existe uma relação, como que isso se caracteriza? Se caracteriza também mãe para filho, nós falamos em relação doméstica, onde as pessoas convivem, né? Nós não temos, assim, vizinho contra a vizinha, nós não encaixamos já na violência doméstica nem violência de gênero. Claro que a gente tem que analisar os aspectos a fundo. Mas nós temos também os crimes de gênero, que são por si só. Importunação sexual, o estupro, isso também é atendido na DEAN, porque é um tipo de violência que é comum, bem mais comum, infelizmente, que vem do homem contra a mulher. Quem está assistindo agora e está num relacionamento abusivo, qual o primeiro passo que ela deve tomar? Como tu falaste antes, muito bem, é questão de, nós falamos em rede de apoio, buscar a rede de apoio. A rede de apoio, ela se encontra em vários lugares. Geralmente é na família, né? Mas nós temos amigos, amigas, pessoal do trabalho também. Né? Eu já tive casos em que o agressor, em que ela não explanava para a família e ela também não explanava para os colegas de trabalho. Mas eles viram comportamentos estranhos, tanto dele quanto dela, e perceberam que ela estava numa situação de violência doméstica. Tentaram conversar, tentaram ajudar, mas nada adiantou. Né? E eu tive um feminicídio aí, uma escala de violência muito rápida, e ela não tinha nem registrado contra ele. Hoje, a grande maioria das mulheres que morrem não tem medida protetiva ativa, ou nem mesmo tem alguma ocorrência anterior contra o agressor. Muitas vezes a gente tenta identificar, até como falou, né, questão do comportamento. E as pessoas tentam traçar um perfil. Existe um perfil de agressor ou não? Isso é um mito? O agressor hoje da violência doméstica, da violência de gênero, ele não tem padrão, ele não tem perfil externo. Geralmente é o homem bom pai, bom amigo, querido por toda a sociedade, mas que no seu íntimo pratica essas condutas, né? Claro que muitas pessoas percebem os sinais, mas ninguém quer acreditar, ninguém quer se meter. Esses dias eu vi um post, agora eu não vou lembrar. Toda mulher conhece outra mulher que sofreu violência doméstica, mas quase nenhum homem conhece um homem que pratica. E essa conta não fecha. Sim, muito bom. Cheguei a me arrepiar para falar a verdade. Essa conta não fecha. Teu amigo não é agressor, teu amigo é brincalhão. Sim. Teu amigo brinca com a esposa. Só que essa brincadeira constitui muitas vezes crime. E antes da gente falar em crime, a gente fala na saúde mental, psicológica, física da parceira. E de toda a família envolvida.
né? E os filhos também sofrem muito, eu acho que são os que mais sofrem, porque não tem culpa, não tem defesa naquela situação. São pessoas totalmente dependentes e crescem num ciclo e, sim, vão reproduzir quando adultos, infelizmente. A gente ouve muito falar sobre briga de marido e mulher, não se mete a colher, né? Eu acho que atualmente não cabe mais, não é mais verdadeira essa frase, né? Eu acho que a gente tem que tentar ajudar, né? Se a gente não conseguir, mas a gente está tentando ajudar, né? Eu acho que hoje em dia a gente tem que se meter, sim, concorda? Tem vários aspectos, sim. Como eu falei antes, a vergonha, a questão da não aceitação, o não se enxergar dentro de um contexto de violência. Então, é muito importante que quem está percebendo consiga auxiliar de alguma forma, né? Eu tenho 2 casos assim que são bastante emblemáticos, pelos quais eu passei. A questão dessa vítima, que não abria para a família, não abria para os amigos, e o pessoal do trabalho verificou essa situação, mas só foi agir mesmo quando ela sumiu. Foram registrar lá um desaparecimento, não homicídios, e acharam estranho, levaram lá para mim, conversei com os empregadores e ela tinha sumido. Eles nos relataram telefonemas, perseguições, eu não tinha ocorrência dela, então eu não sabia qual era o histórico de violência. E ela não apareceu no trabalho faz alguns dias. Eu falei para o pessoal, para os meus policiais, vamos lá na casa dela verificar. Pode ser que ela esteja em cárcere, pode ser que ela esteja sofrendo, né? E ela já tinha vindo a óbito há 3 dias. E nesse caso também, os vizinhos sempre ouviam brigas. E eles me relataram que eles já chamaram a polícia militar muitas e muitas vezes. E ia, e ela negava, e aí o pessoal vai desistindo. As pessoas vão deixando a mulher desamparada, no sentido de... Porque eles chamaram a polícia várias vezes, e em casos, nas últimas vezes, a polícia nem tinha ido mais para sempre o mesmo endereço. E naquela noite em que tudo aconteceu, eles ouviram outra briga. E aí a briga parou. Aí todo mundo pensou, olha, foram dormir. E ela nunca mais apareceu. Sim. Vamos dar seguimento no assunto, mas antes vamos a um recado do nosso patrocinador. Auxiliadora Predial. Desde 1931, auxiliando você a morar melhor. Na Auxiliadora Predial, um imóvel é vendido e alugado a cada 20 minutos. E mais 215 mil portas de condomínio sendo administradas no Brasil. Uma das maiores administradoras do mercado. Você quer comprar, vender, alugar ou ter seu condomínio melhor administrado? Acesse auxiliadorapredial.com.br. Pessoal, voltamos então com a nossa entrevista. E, delegada, eu queria aproveitar. É importante a mulher guardar alguma prova, algum print, algum laudo, para que ela tenha como se amparar, digamos assim, ou isso não tem efeito algum? Sim, a questão probatória ela é sempre importante quando a gente fala em procedimento policial e punição do agressor depois. Mas na questão da violência de gênero, a palavra da vítima conta muito. E conta mais que outros crimes comuns. Então, se ela tiver print, se ela tiver testemunhas, tudo isso facilita para a polícia conseguir depois a punição do agressor, que é o que também interessa, né? A questão da medida protetiva também, ela tem mais amparo quando a mulher tem algum tipo de prova concreta. Mas são crimes que acontecem, em sua maioria, na clandestinidade, dentro de casa, quando ninguém vê. Então, por isso, a palavra da mulher, ela tem especial atenção. A mulher não pode, não deve deixar de denunciar, não deve deixar de procurar as autoridades, caso ela não tenha provas visuais. Nós vamos conversar, entender o caso dela e, sim, ela vai obter de pronto uma medida protetiva. Nós que somos pais, eu sou pai de meninas, né? A gente muito fala que a gente deve criar as meninas fortes, com autoestima, para conseguir perceber esse tipo de situação, né? E os meninos, pais de meninos, têm que criar os meninos para que eles não tenham esse tipo de atitude contra as meninas, né? Mas a gente acaba normalizando aquela briga de coleguinha, de criança na escola, onde o menino fala alguma coisa para a menina, onde o menino bate na menina. E eu acredito que a gente não deve mais normalizar esse tipo de coisa também, porque é um menino agredindo uma menina, ou verbalmente ou fisicamente. A senhora acha que já tem que começar
desde a infância, esse tipo de combate à violência contra as mulheres, as meninas, no caso? Com certeza. É difícil mudar a mentalidade de um adulto, mas a criança a gente pode moldar, a gente pode ensinar. E ela repete exemplos. Muitas vezes os pais se esforçam para criar as crianças longe disso. Só que, infelizmente, tem comportamentos, ou dentro de casa, ou pai de um amigo, ou na escola, tem comportamentos que elas vão aprender que são inadequados e que podem gerar uma violência no futuro, né? Então, a gente trabalha não só na questão repressiva dentro da Polícia Civil, hoje a gente trabalha muito no preventivo, como a gente está fazendo agora, e a gente vai na base, nas crianças, a gente vai ensinar. E hoje a gente não deve aceitar. Eu brinco que sempre meu pai me ensinou, né? Se alguém bater, bate e volta. Principalmente se for menino. Mas tu vai pra cima que depois eu resolvo. Ah, vão me chamar. Me chama, pode me chamar, né? Então, mas são poucos hoje os adultos que pensam isso. Claro que eu não estou incitando a violência, Sim, né? claro. Mas a questão da defesa da mulher, ela é muito importante. Talvez não reagir ao ato, que não seja ao ato assim... no momento, que não é o mais adequado, claro, mas ser ensinada de que ela pode contar tudo para os pais depois, de que ela não deve esconder nada, né? E aí cabe aos pais intervir na situação. Anteriormente nós comentamos sobre a medida protetiva e como que ela funciona na prática. A mulher geralmente, hoje a medida protetiva ela pode ser pedida, requerida em qualquer órgão. Mas a porta de entrada, hoje, os poderes não estão organizados para receber a mulher. Nós temos hoje a mulher recebida pelo Poder Judiciário, pelo Ministério Público, mas a questão da medida protetiva é na delegacia. Ela pode se dirigir em qualquer delegacia de bairro, qualquer delegacia da sua cidade mais perto. Se tiver uma especializada, uma delegacia da mulher, uma DEAN, é melhor, né? Então, ela solicita ali na delegacia, isso vai depois para análise do Poder Judiciário, do juiz, e o juiz defere ou não. A maioria das medidas protetivas, elas são deferidas. E hoje a mulher, ela é avisada pelo WhatsApp e o agressor também é avisado pelo WhatsApp. Claro que tem a citação pessoal, a intimação pessoal, mas hoje em dia o WhatsApp facilita bastante as coisas, as medidas, elas são bastante céleres no deferimento e elas são eficazes. Muitas pessoas falam, é só um papel. Ela não é só um papel. Está provado, os índices de agressão, eles diminuem quando há uma medida protetiva. O agressor, ele freia. A pergunta é justamente essa. Quanto tempo demora, em média, para sair uma medida protetiva? Em Porto Alegre, a mulher é intimada, assim, 24, 48 horas no máximo. Nós temos prazos de 48 horas para enviar para o juiz tem mais 48 horas para analisar. São 4 dias, até 4 dias. Mas em Porto Alegre, e isso está mudando no estado e no Brasil inteiro, as medidas são deferidas muito rápido. Ela é uma medida protetiva de urgência. Então, ela tem urgência desde que ela chega na delegacia. Aproveitando aqui, a gente teve uma pergunta de uma telespectadora, a Cláudia, em que ela pergunta a partir de qual momento, tendo a medida, a mulher poderá se sentir segura de que não será mais vítima. Na verdade, a segurança da medida protetiva, ela vem com o deferimento, com a intimação do agressor. Quando ele está ciente. Então, essa é uma proteção abstrata. Quando ele vai saber que ele não pode mais praticar aquele tipo de conduta. Mas a mulher, ela está em segurança já de uma certa forma, porque ela já está com o papel da medida protetiva na mão. E chamar as autoridades, a Brigada Militar, o 190 na hora, é mais eficaz. Não que não seja eficaz antes, mas ela já liga, eu tenho uma medida protetiva, hoje as polícias estão organizadas no sentido de dar prioridade para esse tipo de crime. Então, eu tenho uma medida protetiva válida, uma viatura desloca assim que puder. E para finalizar, então, o que acontece se o agressor descumprir a medida? Ele vai preso na hora? Como é que funciona? Hoje em dia nós temos o crime de descumprimento de medida protetiva de urgência. Ele tem uma pena alta, acho que de 4 anos, 5, se não me falha a memória. E sim, se o descumprimento está acontecendo no momento, ela aciona a polícia pelos canais diretos, né? 190, sempre é o canal mais direto, que é a polícia que está na rua. E o agressor, sim, ele é preso na hora. E é muito interessante porque tem a questão da fiança.
O delegado de polícia ele não pode arbitrar fiança para descumprimento. Então, obrigatoriamente, ele vai preso na hora e vai se apresentar lá para o juiz, para que o juiz decida sobre a manutenção, sobre a continuidade da prisão, sobre a soltura. Pessoal, então recebemos no nosso programa de hoje a delegada Fernanda Campos. Delegada, muito obrigado pela sua presença. Se quiser deixar algum recado, alguma orientação para o nosso telespectador, por favor. Quero deixar um recado para as mulheres, como já foi dito, para que não se calem, para que denunciem. Nós temos que reprimir e a repressão, a denúncia, ela serve também como prevenção. Quanto mais a gente registrar, quanto mais a gente levar ao conhecimento das autoridades, mais políticas públicas serão geradas, mais nós podemos abranger a proteção. Então, quando estiver acontecendo o ato de violência, pode ligar para o 190, 190, a Brigada Militar vai atender. Outros canais de denúncia, nós temos o 180 e o 181, são canais de denúncias nacionais, em que a mulher pode informar o tipo de violência. Contudo, isso não é um registro de ocorrência, ela não vai ser atendida de imediato, é todo um mecanismo até chegar à delegacia de polícia. Então, é importante que a mulher procure a delegacia de polícia o quanto antes. Hoje nós temos uma comodidade na Polícia Civil do Rio Grande do Sul que se chama DOL, D-O-L, é a delegacia online. Lá a mulher ela pode fazer o registro de ocorrência, inclusive a partir do começo deste ano, a delegacia online aceita pedidos de medida protetiva. Então ela vai ter todo um encaminhamento lá, em que ela vai poder pedir a medida protetiva por lá. Isso vai para o Poder Judiciário da mesma forma de uma medida protetiva online. Então, o caminho ele é mais célere, um pouco mais fácil para a mulher, mas a gente sempre indica, se pode ir na delegacia, vá. Procure a delegacia de polícia mais perto da sua casa, do seu trabalho, e que nós damos andamento da melhor forma possível. Delegada, mais uma vez, muito obrigado pelas suas orientações. E para você que ficou em casa nos acompanhando, recebeu essa quantidade de informações, acompanhe agora o nosso quadro Ponto Pra Gente.